E como eu disse, né, hoje é a última quinta-feira da campanha. Eu sou a 7ª integrante dessa família, né, que estiveram aqui, avós, pais e mães. Na semana passada nós fomos abençoados com a palavra maravilhosa que a Ana B trouxe para nós, né, sobre sermos filhos como filho de Deus. E como ela falou também, todos nós somos filhos, né? Nós iniciamos, né, o nosso papel dentro de uma família sendo filhos. O pastor, quando ele me convidou, ele me falou assim: você vai ser uma das filhas. Mas ele acrescentou: você é uma das filhas que também é mãe. Nessa hora eu até eu falei: pastor, como assim? Aí ele achou que eu estava questionando em relação à campanha, né? Daí ele falou assim: eu acho que eu falei tudo que assim eu consegui explicar a respeito, né, da campanha. Mas eu queria entender, porque, por exemplo, as mães que vieram falaram sobre mães, né, testemunharam a esse respeito, né? A Ana B veio aqui, falou do filho, acho que perfeitamente, né, trazendo o filho perfeito, né, que foi Jesus. E olhando, né, esse cenário, eu orei e pedi para o Senhor me dar uma palavra que pudesse unir tudo aquilo que a gente já ouviu aqui, mas que pudesse nos ajudar a olhar para a família sob a perspectiva de Deus, e não por padrões sociais ou religiosos que muitas vezes nós não conseguimos alcançar. E eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia no Salmo 128. A minha versão é a Nova Almeida atualizada e ela diz assim: bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Sua esposa no interior da sua casa será como uma videira frutífera. Seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de sua vida. E veja os filhos dos seus filhos. Paz sobre Israel. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço que o teu Espírito Santo possa estar me conduzindo nesta noite. Que o Senhor possa estar abrindo os nossos ouvidos para que nós possamos ouvir a sua palavra e aquilo que o Senhor tem para nós, para a nossa casa, para a nossa família. Que o Senhor possa mesmo estar sondando os corações aqui nessa noite e o Senhor possa mesmo estar sendo providencial na vida de cada um aqui. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. O tema da palavra de hoje é a bênção da família. E quem aqui não deseja uma família abençoada? Ou quantos que estão aqui nesta noite ou que vieram nas outras quintas da Vitória, não vieram motivados pelo tema da campanha, de repente para apresentar a sua família ou as batalhas espirituais que vem enfrentando nessa área? Enquanto eu estudava esta palavra, o Espírito Santo ministrava ao meu coração sobre pais, mães e filhos sobrecarregados com o peso da culpa ou do fracasso por sentir que falhou em determinado momento da vida em uma dessas áreas. Pais e mães que carregam uma dor por ver filhos longe de Cristo, ou filhos achando que nunca são bons o suficiente. Talvez você tenha chegado até aqui carregando esse peso. Mas vamos olhar agora para o Salmo 128. Quando lemos esse salmo, podemos ser tentados a pensar que ele é uma condição ou uma recompensa. Mas o que será que esse texto está nos ensinando? Será que todas as vezes que nós pensamos que eu temo ao Senhor, tudo dará certo? O livro de Salmos, ele foi organizado para ser um livro de orações do povo de Deus enquanto eles aguardavam o Messias.
Os seus poemas e canções, eles expressam a experiência humana diante de Deus. E esse salmo, especificamente, ele é um cântico de peregrinação. Ele era cantado pelas famílias enquanto subiam a Jerusalém para as festas. O salmista aqui está descrevendo um ideal, um princípio geral da vida sob o temor de Deus. Mas nós temos uma tendência perigosa de transformar princípios bíblicos em promessas incondicionais. Por exemplo, se eu tiver fé o suficiente, eu serei curado. No domingo, quem esteve aqui, o pastor esteve ministrando justamente sobre isso. Nos apriscos, nós também estivemos reforçando sobre esse ensino que nós recebemos aqui no domingo e sobre esse perigo. E hoje, através desse estudo, eu também quero ressaltar sobre isso, sobre esse perigo da gente interpretar a Bíblia sobre o nosso próprio entendimento. Por exemplo, em relação aos Salmos, se eu obedecer perfeitamente, nada dará errado na minha vida. Ou se eu criar os meus filhos na igreja, eles jamais se desviarão. Mas a Bíblia nos mostra que não é bem assim. E é por isso que devemos interpretar a palavra pela própria palavra, pedindo clareza ao Espírito Santo e não apenas seguir apoiando ao nosso próprio entendimento. Porque a vida real, ela não funciona como uma matemática exata. Deus nos dá princípios de sabedoria, mas Ele respeita o livre-arbítrio humano. É através da palavra que podemos ser libertos dessa culpa, desse fracasso que sentimos diante da nossa família. Pois a Bíblia, ela está repleta de história de homens e mulheres como nós, como eu, como cada um de vocês, que mesmo se sujeitando a Deus, falharam em algum momento com alguém. E eu gostaria de trazer aqui 3 exemplos que nos ajudarão a entender que a nossa fidelidade não anula o livre-arbítrio da escolha das pessoas, Seja nós como os pais em relação aos nossos filhos, nós como filhos em relação aos nossos pais, ou mesmo diante de qualquer situação dentro da nossa família, pela qual a gente ora, e pede para que Deus possa estar ali fazendo algo e que nós não vemos resultado. O primeiro exemplo aqui que eu quero trazer para vocês é do profeta Samuel. Todos aqui, eu acredito que conheçam a história do profeta Samuel. Em resumo, ele foi um dos maiores homens de Deus na Bíblia, juiz, profeta e conselheiro reto. Mas veja o que a Bíblia nos diz em 1 Samuel 8, do 1 ao 3. Quando Samuel ficou velho, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. Porém, os filhos de Samuel não andaram pelos caminhos dele. Ao contrário, inclinaram-se à avareza, aceitavam suborno e perverteram o direito. Observem aqui que os filhos de Samuel erraram gravemente. Inclusive, foi esse erro que ali, se você seguir a leitura no versículo 4, foi o pretexto que o povo usou para rejeitar o modelo de Deus e pedir um rei. Mas sabe o que me conforta o coração nesse exemplo de Samuel? Que no versículo 7 deste mesmo capítulo, Deus diz a Samuel: não foi a você que rejeitaram, mas a mim. Ou seja, o fracasso moral dos filhos não anulou a integridade e a fidelidade de Samuel aos olhos de Deus. E Deus não o culpou. Apesar dos filhos terem errado, apesar dos filhos ter sido a causa de ter levado o povo a pedir um rei a Samuel, Deus não apontou isso como uma falha de Samuel, porque Samuel, como diz a Bíblia, foi um homem íntegro, e
as consequências daquilo cairiam sobre a vida dos seus filhos. E não mudaria aquilo que Deus tinha para a vida de Samuel. O segundo exemplo é do rei Ezequias. A Bíblia nos mostra, lá em 2 Reis 18, versículo 5, que o rei Ezequias, ele confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que não houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes, nem depois dele. O rei Ezequias, ele vinha aqui já depois de uma sucessão de reinados ali, no reino de Judá. Nesse período aqui, o reino era dividido, havia rei de Israel e rei de Judá. E o rei Ezequias, ele foi considerado um dos maiores reis, né? E aqui diz que não houve nenhum rei tão bom quanto ele antes e nem depois. E também outro destaque que eu trouxe aqui a respeito de Ezequias, que ele promoveu o maior avivamento da sua época. Ele quebrou os altares de idolatria e trouxe a nação de volta ao Senhor. Mas, quando a gente olha 2 Reis 21, seu filho Manassés tornou-se um dos piores reis de Judá. Ele reconstruiu todos os altares que o pai havia derrubado. Só voltar. Ele reconstruiu todos esses altares, e mesmo Ezequias sendo um homem exemplar, Manassés fez suas próprias escolhas e abandonou a Deus. E aqui eu gostaria que vocês refletissem, talvez pensar, né, no exemplo de Samuel e de Ezequias, que foram homens íntegros, né, e a palavra nos mostra aqui que eles foram homens exemplares. Pode não anular esse peso que a gente tem diante do fracasso em relação à criação dos nossos filhos, ou em relação à nossa vida com Deus, e que mesmo assim isso talvez não alivia o peso que você carrega sobre essa culpa, né, que de repente você carrega. E agora eu queria trazer aqui um outro exemplo que pode mudar essa sua visão a respeito de como você se sente diante de Deus e diante da sua família em relação às escolhas, né? Muitas vezes, talvez aqui tenham esposas que o marido não estão na igreja, né? Talvez mães que os filhos se desviaram do caminho, outras ou que se sentem impotentes diante talvez de uma família disfuncional, em que ela carrega ali talvez a vergonha de um adultério, o peso de uma traição, o peso do divórcio, e que isso talvez traga para você um peso ou uma responsabilidade de que você é imperfeito ou que você não merece a graça do Senhor. E aqui o terceiro exemplo é Davi. E Davi, mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, a Bíblia não oculta de nós que ele foi um pecador e que ele falhou. E a história de Davi é talvez a mais gritante aqui em relação às famílias. Ele amava a Deus profundamente, mas a sua casa foi marcada por tragédias. Por exemplo, incesto, assassinatos, rebelião de filhos contra o próprio pai e a divisão do reino. Foi aqui, né, a partir daqui, que Israel se dividiu entre reino de Judá e reino de Israel. Se você ler a partir de 2 Samuel 13, você verá que a casa de Davi estava longe de ser um exemplo de santidade. Mas a gente precisa olhar que mesmo diante de tudo isso, Deus não afastou de Davi a sua graça e a sua promessa. As crises na família de Davi não cancelaram os propósitos de Deus para a vida dele.
Lá em 1 Crônicas, no capítulo 17, do versículo 13 e 14, Deus diz sobre a descendência de Davi: eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Não tirarei dele a minha misericórdia, como a retirei daquele que foi rei antes de você. Mas eu o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o trono dele será estabelecido para sempre. A linhagem de Davi, ela foi preservada, mesmo diante daquela família imperfeita e ferida. Deus fez vir dessa linhagem o Salvador do mundo, Jesus Cristo. A presença de problemas e crises na nossa casa não significa a ausência da graça de Deus na sua vida. E mesmo diante de uma família imperfeita, com crises, com problemas, tudo muda quando Jesus entra nela. E foi a partir daqui que a linhagem de Davi foi restaurada, quando Cristo veio e transformou toda uma geração, e veio também para que nós pudéssemos ser restituídos, e recebermos uma graça imerecida de Deus, nos tornando também filhos de Deus. Mas, para que nós possamos fazer parte dessa família e nos tornar filhos de Deus, nós precisamos reconhecer que Jesus, Ele é o único e suficiente Salvador das nossas vidas. E é a partir daí que nós somos adotados como filho de Deus. Diante da nossa caminhada cristã, e como pais e responsáveis, por filhos, eu gostaria de destacar aqui a nossa verdadeira missão como pais. Se o Salmo 128 ele é um princípio, e se grandes homens de Deus enfrentaram crise com seus filhos, e o que Deus realmente espera de nós? A resposta está em Provérbios 22, versículo 6. Eu acredito que esse versículo aqui é muito conhecido, pela igreja. E eu queria destacar aqui, eu vou ler ele. Ensine a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Eu gostaria que você prestasse muita atenção a um detalhe gramatical aqui, nesse versículo. O texto diz, ensine no caminho, e não o caminho. Ensinar o caminho significa apenas apontar o dedo e dizer, vai por ali. É o famoso, faça o que eu falo, mas não o que eu faço. Ensinar no caminho significa caminhar junto. É dar o exemplo, é o filho olhar para o lado e ver o pai e a mãe de joelhos, sendo honestos, perdoando e buscando a Deus. A nossa responsabilidade bíblica como pais e responsáveis não é garantir ou determinar o destino final das escolhas dos nossos filhos, porque o coração deles pertence a Deus. A nossa missão é apresentar o caminho que é Cristo, é ensinar, corrigir e disciplinar. Não se trata apenas de terceirizar a fé, levando o filho à igreja, colocando em boas escolas. Trata-se de fazer Cristo conhecido e vivido dentro do nosso lar. Até porque o tempo que a gente passa aqui na igreja, nem para nós é o suficiente para que nós possamos entender e compreender a grandeza do Senhor sobre as nossas vidas. Nós precisamos sair de um culto de domingo, e muitas vezes, ao longo da semana, buscar, a palavra do Senhor, ler a Bíblia, orar, fazer nossos devocionais, e não como ritual, mas como uma busca de intimidade com o Senhor. E é isso que a gente vai mostrar para os nossos filhos.
porque eles são reflexo daquilo que a gente vive. É o exemplo que muitas vezes vai fazer com que as pessoas ao nosso redor sejam transformadas verdadeiramente por Jesus. O fato de hoje, a sua realidade não ser essa, né, de ter filhos pequenos, e acha muitas vezes que seus esforços foram insuficientes. Talvez aqui existam mães, né, ou pais, homens e mulheres que se converteram, né, na vida adulta, seus filhos já eram crescidos, e muitas vezes vocês carregam esse peso de que você não ensinou esse caminho. Lembre-se que isso não é uma causa, por exemplo, não é o ponto final da sua história, né? Não é o ponto final da história que Deus pode construir através da sua vida, na sua família. Não deixe de orar e de consagrar a vida dos seus filhos a Deus. Eu estou me lembrando aqui agora que Jó, logo no início do capítulo ali, ele apresentava a vida dos filhos diante de Deus, e os filhos dele aqui não eram pequenos. A Bíblia fala que Jó acordava de madrugada e ele apresentava sacrifícios ao Senhor pela vida dos filhos, por imaginar que os filhos tivessem pecado. Agora pensem aqui comigo. Ele levantava e fazia sacrifícios. Sacrifícios era apresentar holocaustos diante do Senhor. Quantos aqui levantam ou sequer oram pela vida dos filhos à noite por imaginar que os filhos possam ter pecado, ou mesmo orar por qualquer outra circunstância, apresentar seu filho diante do Senhor, pedindo proteção? Olha como a Bíblia está cheia de exemplos pelos quais podem nos inspirar. Não é porque a gente não conseguiu, talvez lá atrás, né, fazer ou desempenhar um bom papel na vida dos nossos filhos, que hoje a gente vai achar que está tudo resolvido. Nós podemos sim orar, e muitas vezes é a oração e o nosso exemplo que vai transformar esse coração. Não adianta você ser aquela pessoa que chega para o filho e fala que tudo é coisa do diabo, ou que ele está em pecado, ou que quando ele fala que está passando por alguma adversidade, mas também não lê a Bíblia, não vai na igreja, né? Também não ora, enfim. Não é pelo confronto, é pelo amor, né? E a palavra e Cristo, eles nos ensinam isso, que é através do amor, é do exemplo, né, que a gente vai convencer o coração dos nossos filhos. A Bíblia também nos diz, né, que nos últimos dias os pais converteriam o coração dos filhos e dos filhos aos pais. Ou seja, né, não é somente uma palavra para um pai ou para uma mãe, né, que pode conduzir o filho. Muitas vezes tem filhos aqui que os pais não são convertidos, né, ou que os pais não apoiam seus projetos, ele estar em ministérios, né? Pelo menos assim, eu lembro que na minha juventude havia muitas pessoas que se afastavam porque os pais achavam que eles passavam tempo demais na igreja, que eles estavam ali e se afastavam da família, não apoiavam esses filhos. E hoje muitos desses irmãos, né, que fizeram parte aí da minha juventude não estão na igreja e não querem saber do Senhor. Então nós precisamos refletir acerca disso, né? O que nós temos feito para que nossos filhos possam estar cada vez mais próximos de Jesus. E agora, né, se o Ministério de Louvor quiser subir, eu já estou caminhando para a conclusão. Nesta caminhada em família, todos nós, em algum momento, nos sentiremos insuficientes. Olharemos para os nossos erros e para as respostas atravessadas dos filhos, para os conflitos conjugais ou familiares, e somos tomados pela culpa. Onde foi que eu errei? Por que a minha família não se parece à árvore frondosa e os brotos da oliveira do Salmo 128? Irmãos, o centro do Salmo 128 não está na família próspera e feliz.
não está na família perfeita. O coração do salmo está no primeiro versículo. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. A verdadeira bênção da família não é a ausência de lutas, tempestades ou crises. A bênção é a presença de Deus ancorando a nossa casa enquanto atravessamos uma tempestade. Eu quero te pedir que, assim como você está, abaixe a sua cabeça, feche seus olhos e tente focar naquilo que eu vou falar para vocês. Evite as distrações. Eu gostaria que vocês refletissem nisso. Tire dos seus ombros o peso de ser o salvador da sua família. Esse lugar pertence única e exclusivamente a Jesus. Você não pode transformar o coração de ninguém pelo poder da sua força. Você não pode escolher pelos seus filhos, nem pode controlar o futuro deles. Mas você pode continuar fazendo a sua parte, semeando com amor, ensinando com paciência, liderando pelo exemplo e, acima de tudo, dobrando seus joelhos em oração. O Salmo 128, ele não aponta para uma família perfeita. Ele aponta para um Deus que permanece fiel em meio às nossas imperfeições. Famílias abençoadas não são aquelas que nunca choram ou que nunca falham. Famílias abençoadas são aquelas que, mesmo feridas, escolhem continuar temendo ao Senhor e andando nos seus caminhos.